capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Aleluia. Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Quem achou, diga amém. Se tiver alguém perto de você aí que não tem uma Bíblia, você oferece carona na sua Bíblia. Amém, irmãos? Filipenses 3, 8. O tema da mensagem é a suprema grandeza. Diz assim o texto, palavras de Paulo: mais do que isso, considero todas as coisas como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Então eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Quais são as coisas que ele perdeu, irmãos? Todas as coisas. Vamos ver aqui o que é que ele perdeu. Versículo 4 e o versículo 7. Embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Coloca a sua Bíblia aí no banco, fecha os teus olhos e fale com Jesus. Pai, nós entregamos nas tuas mãos a tua igreja. Ministra a nossa vida, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Você tem liberdade, Jesus, a tratar o nosso coração, a nos orientar, nos ensinar o caminho da verdade, da justiça, nos exorta, nos edifica, nos consola. Nós aceitamos a sua palavra. Fique à vontade, venha o teu reino aqui na terra como é no céu. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar, fique à vontade, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Maravilha. Amados, essas são as coisas que Paulo considerou como perda, para que ele pudesse ganhar a Cristo. Ele teve um encontro com Jesus, e a partir do conhecimento da grandeza de Cristo Jesus, ele passou a considerar todas as outras coisas como perda. Nós temos uma natureza de se autossatisfazer, de se autoafirmar. Nós temos uma natureza de buscar reconhecimento dos outros sobre nós mesmos. E quando Paulo fala sobre abandonar a confiança da carne, as coisas que antes tinham valor, porque é exatamente isso que tem valor para a gente, a confiança que a gente tem na carne. A única forma de você adquirir o conhecimento de Deus para a sua vida é você abnegar a carne. Se você não abnegar a carne, você nunca vai ter um encontro de real com Jesus Cristo. A nossa vida espiritual, ela depende muito da renúncia, da nossa entrega, da nossa submissão, da nossa sujeição diante de Deus. Se isso não acontece, você pode frequentar a igreja, você pode ser cristão, evangélico, ter uma profissão de fé, mas que não vai servir de muita coisa, porque o que nós precisamos mesmo é de uma vida com Deus. Mais do que uma religião, mais do que um credo, mais do que saber algo sobre Cristo, é ter conhecimento de Cristo. E quando eu vou abordar o tema conhecimento aqui,
Eu não estou falando do conhecimento teórico da vida, eu não estou falando do conhecimento teológico acerca de Deus, eu não estou falando do conhecimento das coisas, mas eu estou falando do conhecimento da intimidade. Quando você pode dizer assim, eu conheço fulano, é pela intimidade, pela relação, pela vida com a pessoa. E isso te dá clareza sobre quem a pessoa é, logo você tem conhecimento de quem é a pessoa. Então é esse conhecimento que nós precisamos ter de Deus, o conhecimento de com Ele andar, o conhecimento de conhecer o seu coração. A Bíblia diz que a partir da relação com Deus, pelo Espírito Santo, nós podemos conhecer as profundezas de Deus. O que seria conhecer as profundezas de Deus? Se não conhecê-lo na sua intimidade. A Bíblia também diz que nós temos os sentimentos que há em Cristo. Haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Qual que era o sentimento que houve em Cristo Jesus? Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumiu a forma de servo, habitou entre nós. Esse era o sentimento de Cristo, de uma divindade que se esvaziou da divindade, se fez homem, habitou entre nós para servir-nos. Esse era o sentimento. Então nós temos esse sentimento de Cristo a partir da relação com Deus, nos dá clareza do que é o ministério, do que é o evangelho, do que é a caminhada cristã. A partir da relação com Deus eu tenho os sentimentos de Cristo. Não só os sentimentos de Cristo, mas a Bíblia também diz, não é necessário mais que ninguém vos ensine, vós tendes o Espírito Santo, Ele vos ensinará todas as coisas. Então, mais do que ser ensinado por um professor formado, diplomado, mais do que isso, é você ter o Espírito Santo como seu professor. E isso você tem na relação com Deus. Quando o Espírito Santo, ele é o seu professor, a Bíblia fica claro para você. Irmão, você lê a Bíblia e as coisas funcionam. As letrinhas dançam para você. Você entende tudo. Já pegou a Bíblia para ler e falou, cara, não estou entendendo nada. Experimenta dobrar o joelho e ter uma vida de oração e chamar o Espírito Santo e depois abrir a Bíblia. Aí você vai ter revelação da palavra de Deus. Nós precisamos da revelação até para ler a Bíblia. E a revelação acontece pela relação com Deus. Você não tem revelação sem a relação. É o conhecimento que revela a pessoa. É como você conversa com alguém que você conhece muito, lá nos textos lá de WhatsApp, por mensagem. Se você conhece a pessoa, você não interpreta a pessoa de qualquer jeito. Você sabe que o que ela escreveu ali pode parecer grosseiro, mas você conhece e sabe que não é grosseiro, pelo conhecimento. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Agora, a coisa ruim é você conversar com alguém que não te conhece, principalmente para tratar alguma coisa de uma indiferença ou de qualquer coisa desse tipo. Você escreve uma coisa, a pessoa entende outra, porque ela te interpreta a partir dela mesma e não do conhecimento que ela não tem acerca de você. E aí vira uma salada, vira uma bagunça, vira uma confusão, piora as coisas. Não, mas eu não disse isso. Não, mas você quis dizer isso. Eu não disse isso, eu disse aquilo. E aí fica aquela coisa, as pessoas interpretam umas às outras de forma distorcida, porque não há conhecimento. No conhecimento, até o olhar do outro já diz tudo. É igual no casamento. Falando de um casamento mesmo. A esposa já está de um jeito, você fala aí, ela não está bem hoje. Na feição, o que você tem hoje? O que está acontecendo com você? Você já sabe que a pessoa não está bem. É igual um filho. Irmão, meu pai e minha mãe, quando era pequeno, que aprontava, fazia arte, não parava, né? Ligado no 220. Só de olhar para a cara da minha mãe, quando ela fechava assim os dentes, assim, que ela fazia assim, ó, e olhava, eu já ficava gelado. Eu falei, já sei. Vou tomar um beliscão. Pensa em alguém que tomava beliscão quando era criança, era eu. Minha mãe beliscava. Então a gente conhece, só no olhar. Isso se chama intimidade.
relacionamento. Esse tipo de relação que nós precisamos ter com Deus, para que a revelação de toda a sua palavra fique clara para nós. Nós precisamos mais do que abrir a Bíblia. Nós precisamos dobrar os joelhos. Nós precisamos nos trancar com Deus. Nós precisamos estar a sós com Ele, sempre. Nós precisamos desfrutar, porque isso é desfrutar, irmão. Isso não é sacrifício. Sabe quando é um sacrifício dobrar os joelhos para você? Quando a sua carne está muito forte. E quando a sua carne está muito forte, ela não quer orar. E grave o que eu vou te dizer, a carne não gosta de orar. Ela não gosta de ler Bíblia. A carne não gosta das coisas espirituais. Ela vai dizer para você fazer coisas confortáveis à carne. Desejos, vontades, prazeres, confortos. E aí você vai fazer uma escolha na sua vida. Por isso tem muita gente vivendo um cristianismo à bancarrota, um cristianismo fracassado, porque a prioridade na sua vida é a sua carne, é o seu ego, é o seu eu, são as suas vontades, e não a palavra de Deus, e não a vontade de Deus, não a relação com Deus. Nós precisamos abandonar a confiança na carne. Amém, irmãos? E quando eu falo de carne, às vezes a religião nos passou que a carne são pecados como fornicação, adultério, engano, roubo, mentiras, coisas que a gente fala, isso é errado, isso aí é pecado. Mas a palavra de Deus vai além disso. A carne é a realidade do ser humano. Irmãos, o maior inimigo que você tem é você mesmo. Porque a nossa carne tem uma tendência de satisfazer a nós mesmos de inúmeras formas. Pessoas buscam o tempo todo reconhecimento para satisfazer o seu ego. Pessoas que se formam, às vezes, estudam, ganham um diploma de doutorado para ter uma carteirinha, para poder dar uma carteirada. Você já ouviu alguém indagar assim? Você sabe com quem você está falando? Pois é. A necessidade de ser importante, de estar acima do outro, é uma tendência do homem isso. Eu vou dizer uma coisa, a abnegação disso é a chave para o aperfeiçoamento de Deus na sua vida. E por mais que pareça que eu estou falando assim, esteja longe da nossa realidade evangélica, não está não. Isso acontece no nosso meio. Irmãos, nós encontramos pessoas que têm pecados diferentes, mas a causa é sempre a mesma: satisfazer a carne. Gálatas 5,19, só para você entender o que é a carne. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias. Olha só, coisas semelhantes eu vos advirto, como já antes adverti, que as pessoas que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, olha só, você viu o quadro do que é as obras da carne? Eu quero pular imoralidade sexual, eu quero pular a embriaguez, eu quero pular orgias, e eu quero pular a feitiçaria, porque isso aqui, você já sabe que é pecado mesmo. Você já está careca de saber, irmãos, que isso aqui é pecado e pronto.
Mas você já percebeu aqui os outros itens, como por exemplo, a idolatria? Pastor, então como é que alguém é idólatra? Irmão, olha o que Paulo vai dizer em seguida, Filipenses 3,18. Ele está pregando para a igreja acerca do pecado da idolatria. Porque muitos há os quais digo repetidas vezes, e agora eu digo chorando, que vocês se tornaram inimigos da cruz de Cristo. O fim de vocês é a perdição, porque o Deus de vocês é o ventre de vocês, cuja glória de vocês se assenta no que é vergonhoso, porque vocês buscam apenas as coisas terrenas, mas a nossa pátria está no céu, onde nós aguardamos o nosso Salvador. Irmão, o que é idolatria? Idolatria é um culto que você faz a si mesmo. E como é que isso acontece? Porque ninguém vai num culto onde você se dobra de joelho e diz, eu sou o Deus de mim mesmo. Não acontece isso, você está ligado? Então como é que acontece quando eu me torno Deus de mim mesmo? Quando os objetivos do seu culto, ainda que o seu Deus seja o Deus verdadeiro, professado, as suas intenções é você mesmo. Por que você acha que quando a gente fala aqui de oferta por barganha, é demoníaco? Porque quando a gente fala aqui que fazer campanha em troca de coisas é paganismo, porque embora que você está aqui adorando, professando a fé em Jesus Cristo, o objetivo e a motivação é você mesmo. Isso faz de você mesmo o seu próprio Deus. Eu não vim erguer minhas mãos para adorar a Deus como o Senhor e verdadeiro da minha vida. Eu vim adorar a Deus em troca de alguma coisa que Ele possa promover para mim. Logo, o meu interesse, a minha verdadeira divindade sou eu mesmo. Vocês estão entendendo, pelo amor de Deus? Mas parece que isso não está claro para a igreja evangélica. Porque nós crescemos, eu cresci no meio evangélico, minha vida inteira, campanha atrás de campanha, vai num monte para fazer oração, para receber o que precisa, para alcançar o objetivo, chamar aquilo de bênção, o meu milagre, a minha resposta, e não tem, irmão, a nossa oração tem que ser para buscar a vontade de Deus para a nossa vida, e aceitar com alegria, e ser grato, estar contente com o que temos, desenvolver contentamento, porque a grandeza do conhecimento de Cristo é superior a qualquer outra coisa que eu poderia querer. Só que você só tem o discernimento da grandeza do conhecimento de Cristo quando você tem um encontro com Cristo. Isso muda todas as coisas. Você não será mais o idólatra que vai na igreja fazer uma campanha em busca de si mesmo. Você vai ficar chapado, irmão, rendido, entregue à vontade de Deus. Você vai fazer sacrifícios por amor, e todo sacrifício por amor é maravilhoso, é feito com convicção, com prazer, com decisões sólidas na sua vida. Aí Paulo vai dizer assim, a idolatria é fruto da carne. Colocar-se no centro das coisas, buscar as coisas que visam os seus interesses, se mover por algo que lhe dê vantagens, que lhe favoreça, que te coloque acima, que te coloque em primeiro lugar. Isso é idolatria, e está na Bíblia, é obras da carne. Olha aqui, a Bíblia fala que o ódio e a discórdia também está na lista. Não, ninguém aqui tem ódio nem discórdia, tem? Quando é que acontece esse sentimento na gente? Quando alguém não te deu o respeito que você acha que merece? Quando alguém não deu o reconhecimento que você acha que deveria ter da pessoa? Pelo contrário, o que a pessoa fez foi te deu ofensa, te feriu, te contrariou. Aí nascem sentimentos como ódio. Nascem sentimentos como discórdia. Está na Bíblia, é obra da carne. É óbvio que você não terá um encontro com a grandeza do conhecimento de Cristo enquanto você alimenta ódio e discórdia.
Olha na lista, irmão, o ciúme e a inveja está na lista. Não, aqui também não tem ninguém que tem ciúmes de ninguém e nem inveja de ninguém. Mas quando é que acontece esses tipos de sentimentos? Quando alguém está sendo reconhecido e você olha para essa pessoa com o sentimento de deveria ser eu e não o outro. Quando alguém está se dando bem e aí você se compara com a outra pessoa. Por quê? Porque você gostaria de satisfazer a sua carne com o prestígio que é o outro que tem. Você queria o lugar da outra pessoa. Isso faz você sentir ciúmes e inveja. Está na lista. O egoísmo. Esse aqui eu não preciso citar, precisa? Está lá na lista das obras da carne. O que é uma pessoa egoísta? É quando você não vê o favor dos outros. Porque além de você ser um idólatra, o egoísta ele já pecou no pecado da idolatria. Além dele ser um idólatra, porque só vê o próprio ventre, ele só vê ele mesmo, e não se importa com ninguém. É indiferente com as pessoas à sua volta. Ele é egoísta. O importante é ele mesmo. Dando certo para ele, tá bom, cada um que se vira agora. Então não tem empatia, não consegue valorizar o outro. E o evangelho, raiz, a verdade do reino, o crente transformado, é aquele que olha para o outro. Nós pregamos aqui semana passada sobre a honra. É você valorizar o outro. O grande, o pequeno, quem quer que seja, o próximo. Amar o próximo como a você mesmo é fazer aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você. É tratar as pessoas com valor, com respeito. Mas o egoísta não. Ele não consegue ver o valor nas pessoas. Então, ele vive nessa carência de tentar se dar bem, porque isso é uma carência. Irmão, você já viu as mulheres que se vestem mostrando o corpo? Você sabe por que muitas mulheres, na cultura que nós estamos vivendo hoje, e cada dia que passa a cultura está mais, né? O que é cultura? Cultura é padrão de comportamento no mundo. A cultura está cada vez mais distorcida. Por que as mulheres se vestem mostrando o corpo hoje? A carência de ser admirada, a carência de ser desejada. Então existe uma variação em busca da autovalorização. Então tem gente que se veste de um jeito ou busca alcançar um objetivo, por exemplo, o dinheiro que tem, a casa que tem, o carro que comprou, tudo para satisfazer uma carência, para se sentir importante, para se sentir desejável. E isso eu chamo de muleta da carne. Ser elogiado, buscar reconhecimento das pessoas, é muleta da carne. Até a busca por amigos que podem promover para você uma autovalorização é uma muleta da carne, de você tentar ser aceito no meio das pessoas. Tipo, fulano é meu amigo, então se fulano é meu amigo, eu também sou importante, porque o fulano é importante. Aí tem um monte de gente vivendo em busca das conexões, por causa da muleta da carne. E é claro que eu não vou generalizar, porque tem pessoas que reconhecem na vida da outra pessoa o que a outra pessoa carrega em Deus. Então é uma amizade genuína e verdadeira. Só Deus pode julgar as intenções do coração. O meu papel aqui é mostrar para você, para que você mesmo tenha uma leitura sobre você mesmo, para que você mesmo se coloque diante de Deus, para que Ele possa fazer a limpeza interior, para que você mesmo encontre o caminho. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia.
Irmãos, eu já trouxe pessoas para pregar na igreja que tem uma boa palavra. Gente que nós acompanha, fala assim, esse cara tem uma palavra de Deus. Aí você traz o cara na igreja. Aí quando a pessoa vem na igreja, que você senta na mesa com a pessoa, na mesa a pessoa não possui a mensagem. Na mesa, no particular, na relação, no tete a tete, a pessoa não tem nenhum interesse em você. Então ele pode ter mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, que eu não convido mais para vir aqui. Porque eu não quero uma popularidade dando ibope para a minha igreja, para o lugar onde eu estou aqui. Nunca foi essa a minha intenção. Eu quero sentar com homens de propósito, que transferem Jesus na sua essência. Mais do que um bom discurso, mais do que uma boa oratória, mais do que uma boa pregação, mesmo sendo pregações concernentes à verdade do reino de Deus, coerentes com o reino de Deus, a vida da gente tem que ser alinhada com a mensagem. Então um homem de Deus, ele pode até ser famoso de maneira saudável. Qual que é a maneira saudável de um homem de Deus ser famoso? Se ele conseguir considerar a fama como perda. Se ele conseguir considerar a fama como perda, a fama dele é saudável. Eu falo para vocês, há muito mais pecado escondido em mantos sacerdotais do que nos prostíbulos da cidade. Jesus não pegava tão pesado com a adúltera, como ele pegava pesado com os fariseus que estavam enrustidos no templo. Então, irmão, preste atenção. Não é errado você desejar ser importante. Não é errado buscar a grandeza. Se você enxergar as grandezas e a importância através dos olhos de Deus, não é errado. Porque os valores são diferentes. Os valores que a nossa carne determina, a nossa natureza adâmica, a natureza caída, a natureza ferida pelo pecado, ela distorceu o que de fato é valioso, o que de fato é grandioso. Só o reino de Deus pode restaurar os verdadeiros valores das grandezas do conhecimento de Deus. Então, se você enxergar uma mentalidade de homem caído, a grandeza é você estar acima dos outros para ser maior que os outros. Mas na perspectiva de Cristo, a visão da grandeza no reino de Deus é o maior se tornando o menor. É o Filho de Deus que se esvaziou, assumiu a forma de servo. Isso é ser grande. Mateus 23:10, Jesus disse: vocês não devem ser chamados de chefes. Portanto, vocês só têm um chefe, o Cristo. Aí ele diz: o maior entre vocês deverá ser servo. E todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Você percebe que o texto não diz os humilhados serão exaltados? A pessoa é humilhada e fala assim: fica tranquilo, irmão, os humilhados serão exaltados. O texto diz: aquele que a si mesmo se humilhar. Não é porque veio alguém aqui e me humilhou, mas é porque eu mesmo me coloquei na posição de me humilhar. E quando eu mesmo, a si mesmo, se humilho, eu estou pronto para exaltação. Você está entendendo? Tem um lugar certo para buscar pelo que é importante. Tem um lugar certo para buscar pelo que é grande, de fato. Você já leu alguns livros de avivamento, contando histórias de homens de Deus que perderam tudo por amor de Jesus Cristo? Quem já leu? Quem pode indicar um bom livro aí? Heróis da Fé, muito bom. Quem mais? Da Rua Azusa. Os irmãos não lêem muito livro não, né? Fala aí. É isso aí.
Tem um livro chamado Os Moravianos, que conta a história dos jovens que se venderam como escravos. Ah, irmão, você lê esses livros, você chora, você fica contagiado. Você fala, uau, avivamento, você sente vontade de orar, você se quebranta, o nosso coração se emociona. Porém, nós não lutamos contra a nossa realidade. Nós não temos nenhum despreendimento. Irmão, ficar sem comer a comida que você gosta já é um martírio para você. Que dirá perder tudo por Jesus? É, não é? Paulo bateu de frente com a outra realidade em Damasco. Quando ele teve um encontro com Cristo, no dia que esse cara caiu, irmão, prostrado diante da revelação do Cristo, ele teve um encontro com uma realidade diferente. E foi a partir daquele momento que tudo aquilo que para ele antes era lindo, tudo que para ele antes era glorioso, tudo que para ele antes brilhava, se tornou escória. Se tornou opaco, se tornou sem glória. Hoje o que nós valorizamos, porque massageia o nosso ego, precisa se tornar opaco, precisa se tornar sem brilho, precisa se tornar sem glória. Aí esse cara chamado Paulo determinou no seu coração que o alvo da sua vida era conhecer Jesus Cristo, alcançá-lo como ele o alcançou. Ele disse, eu quero encontrá-lo como ele me encontrou. Porque esse cara entendeu que foi Cristo que foi ao encontro dele. Imagina só, ele está indo para Damasco, perseguindo a igreja, perseguindo os irmãos. Você sabe que foi Paulo que assinou a carta para a morte de Estevão, um grande servo de Deus? E que a capa de Estevão, depois de morto, foi entregue a Paulo? Esse cara que matou muita gente achando que estava fazendo a coisa certa, Jesus tem um encontro com ele e fala, ei, sou eu quem você persegue. Aí Cristo encontra ele, agora ele tem uma vocação, uma busca, encontrar Cristo também, conhecê-lo, participar dos seus sofrimentos. Olha o que ele diz em Filipenses 3:10, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, me tornar como ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Ele está dizendo, eu fui tocado, agora eu quero tocá-lo. Eu fui alcançado, agora eu quero alcançá-lo. E de que forma? Considerando todas as coisas como perda, abrindo mão da autovalorização, abrindo mão do controle da própria vida, se tornando alguém desprendido de tudo. Paulo teve um desprendimento total, por isso considerou todas as coisas como perda, porque ele tinha uma base de comparação. E é isso que faz toda a diferença. Não adianta a gente tentar impor regras da religião, não adianta a gente tentar botar um cabresto nas pessoas e falar, vem para a igreja, vamos orar, vem para a oração de sexta-feira, vamos orar, vamos para a vigília, vamos fazer não sei o que. Não adianta botar um cabresto e arrastar, ninguém não vai, irmão, não vai dar certo. Tem que ter um encontro com Cristo, para que a partir do encontro você tenha uma base de comparação do que vale a pena e do que não vale. Por que tem gente que está na igreja e cai, irmão, fala assim,
eu me enfraqueci, fui para o mundo, fui para a prostituição, fui para não sei o quê, porque você nunca teve uma base de comparação, porque o dia que você tiver uma base de comparação, um encontro glorioso com a glória de Deus, você vai olhar para aquilo e vai dizer assim, não, isso aqui é melhor. Você tem uma base de comparação. Versículo 8, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Qual era a base de comparação para que todas as coisas que antes eram importantes para esse homem, ele considerar como perda, como escória, como esterco, todas as coisas que eram importantes contra o conhecimento de Deus. Aí ele bota na balança. Irmão, Paulo não teve que perder todas as coisas para obter o conhecimento de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Paulo teve uma experiência com o conhecimento de Deus, e por causa deste conhecimento, desta experiência, ele passou a considerar o que antes era importante como perda. Considerar todas as coisas como perda é a vida cristã, irmãos. Por isso que Jesus disse, aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim e por amor do Evangelho, encontrará a vida eterna. Lucas 9:23, Jesus disse a todos, se alguém quiser me acompanhar, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. Olha para o irmão do seu lado, faz tempo que eu não faço isso, dá um cutucão no irmão e fala para ele assim, tome diariamente, repete, diariamente, não é só no domingo não, diariamente, a sua cruz e siga Jesus. Parece até masoquismo, não é? Parece ou não parece? Pastor, irmão, cristianismo não é masoquismo. A diferença é que você está renunciando valores por valores superiores. Tem gente que fala assim, eu abandonei tudo por Jesus. Então você não sabe ainda quem é Jesus. Sabe por quê? Porque quem abandonou tudo por Jesus não se gaba por ter feito isso. Como se você estivesse fazendo algum sacrifício. Porque eu abandonei tudo por um tudo muito maior. Então isso é uma decisão inteligente. Eu abandonei o passageiro pelo que é eterno. Uau, você é muito inteligente. Você está entendendo? Você abandonou o corruptível pelo que é incorruptível. Que decisão massa! Porque tudo que eu abandonei não é nada, absolutamente nada, perto do tudo que Cristo representa. Eu não posso bater no peito e falar, abandonei tudo, não sei o quê, porque agora, vida de sacrifício. Não, cara. Você abraçou o quê? Cristo. Você abandonou escória, esterco, pelo que é tudo de verdade. E você só tem essa dimensão de compreensão quando você tem o conhecimento da grandeza de Cristo. Porque quem está ainda vivendo na religiosidade, porque isso pode acontecer também, você pode estar renunciando a algumas coisas na carne, que você não vai sustentar por muito tempo. Não vai sustentar por muito tempo. Porque é na carne. Você pode lutar na carne. Quem começa a dieta na segunda e termina na terça? Não consegue. É na carne. Entendeu? É assim. E que, cá para nós, irmãos, esse negócio de propósito,
de vida com Deus precisa encarnar em você. Senão não vai rolar. Eu tenho um amigo na academia, era para ele estar aqui hoje, não veio. Eu ia fazer ele passar vergonha hoje, eu ia trazer ele aqui para o púlpito. Pensa num cara que faz dieta. A vida assim. Mas vamos para o culto, a gente almoça depois do culto. Não, tem que ser à noite. Por que tem que ser à noite? Não, porque eu posso comer livre só à noite. Não pode comer livre no domingo, no almoço. Não pode. Então, comida regrada, 3 em 3 horas, tal. Pesa a comida, não sei quanto de carboidrato, não sei quanto de proteína, e não sei o que, tá, assim, come 6 vezes, 7 vezes num dia só, tudo pesadinho. Irmão, esse cara não entrou na academia. A academia entrou nele. Eu não, eu vou para a academia, quando eu saio eu falo, eu posso comer. Por quê? Porque eu treino. Então, nós malha para comer. Aí você botar o cara do meu lado e falar assim, eu levanto o mesmo peso que ele, eu faço tudo que ele faz. Aí bota ele do meu lado e faz a comparação. Quem é que tem o físico? O cara é fisiculturista. Qual que é a diferença? A diferença é que a academia entrou nele, eu entrei na academia. E muita gente está fazendo isso na igreja. Porque você entrou para a igreja, você acha que está tudo certo na sua vida, aí você come o que você quer, você vive de qualquer jeito. Domingo eu estou lá na igreja, levanto a mão lá e está tudo certo. Jesus tem que entrar em você, irmãos. Você acha que você que entrou em Jesus, aí você vem num domingo, entrei em Jesus. Não, Jesus é que tem que entrar em você. Para que a disciplina seja o zelo da sua vida. E eu uso a vida do meu amigo como exemplo de como nós temos que viver a nossa vida com Deus. Assim como existem as dietas, as comidas pesadas, um negócio tudo bonitinho, tudo regradinho. Por que a nossa vida de oração não pode ser assim? Por que nossa busca por Jesus não pode ser assim? Para alcançar a perfeição, nos tornar como Ele, na sua essência. Existe um prêmio por trás de tudo isso, irmãos. Hebreus 12:2, a Bíblia diz que pela alegria que lhe foi proposta, Jesus suportou a cruz, desprezou a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Irmãos, existia uma alegria proposta, por isso que Jesus suportou a cruz. É a troca de um prazer inferior por um prazer superior. Isso é renúncia por Cristo. Nenhum cristão é super-herói, porque os heróis têm biografia de grandeza. Ser cristão, irmão, teoricamente é bater de frente com o conhecimento de Cristo. E sabe de uma coisa? Esse conhecimento vai mostrar você para você, e vai mostrar que o resto não vale a pena. Como que eu faço, pastor? Eu abandono tudo agora, isso? Não, irmão. O que você precisa fazer é entrar na esfera do conhecimento, até que você tenha uma base de comparação sobre os prazeres superiores e os prazeres inferiores da carne. Não abandona nada, não. Mergulhe em Jesus, o conheça. E a partir da paixão, do amor, do fogo que arde, o fogo perene, a partir desse fogo você terá uma base de comparação para abandonar todas as coisas que dão prazer à sua carne. A renúncia do pecado não pode ser para nós um martírio. Tem que ser uma decisão inteligente e superior. Então eu considero todas as coisas como perdas, quando elas são comparadas com a superioridade do conhecimento que existe em Cristo Jesus.
E eu digo para você, esse conhecimento está disponível para você. 1 Coríntios 2,9, todavia está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso aqui não é sobre arrebatamento, irmãos, isso é sobre hoje, isso é sobre agora. Olha o versículo 10, Deus revelou a nós, por meio do Espírito Santo, que sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Imagine o conhecimento de Deus como um mar, queridos. Imagine, você já foi à praia, já olhou aquela imensidão de um mar, já pulou, já voou naqueles negocinhos lá, pouca gente já deve ter feito isso aí, né? Eu já fiz isso aí. Você voar de asa delta, você olha para o mar, assim, aquela coisa imensa. Já andou de avião, que você olha para baixo e vê o mar, aquela coisa imensa. Imagine o conhecimento de Deus como um mar. O Espírito Santo quer pegar você e levar até as profundezas. Isso está na Bíblia. Ezequiel 47. O homem com cordel de medir, chamando para dentro do mar. O rio de Deus que se encontra com o mar. E você vai entrando, até que as águas são profundas. Irmãos, a receita para você obter o conhecimento de Deus está em Provérbios 2:1, está aqui. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a sua voz, se como a prata a buscares, se como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e nele acharás o conhecimento. Uma busca interesseira, uma fome por Jesus, como tesouro escondido procurastes. Existem 3 passos para você fazer isso: aceitar a palavra de Deus. Irmãos, e com Deus eu vou dizer uma coisa: a obediência precede o conhecimento. Primeiro você obedece, depois você entende. Adoração não, adoração precisa ser racional. Você precisa entender o que você está adorando. Mas a obediência não. Na obediência eu não preciso entender para obedecer. Primeiro você obedece, depois é que você entende. 1 João 2:3 diz: nisto sabemos que o conhecemos. Nisto sabemos que o conhecemos. O quê? Se guardarem seus mandamentos. Então, para obter o conhecimento, eu tenho que botar os meus 2 pés dentro daquela ordem. Então o entendimento virá. Por que você acha que tem tantos teólogos envergonhando o evangelho hoje? Porque se entende muito, mas não anda sobre aquilo que se entende. Busque entendimento, que não é errado, você pode buscar entendimento. O que é errado? É não praticar aquilo que você procura entender. Por isso que conhecimento na Bíblia nunca está desassociado à experiência. A experiência está associada sobre aquilo que eu entendo. Por isso que o primeiro passo é empenhar a sua vida sobre a palavra de Deus, até você chegar às profundezas. Segundo, conselho de Provérbios: incline o teu coração. Ele fala do coração entender, não apenas o cérebro entender, mas o coração entender. E entendimento na cultura hebraica não tem a ver apenas com intelectualidade, mas tem a ver com vontade.
Um coração ensinável pode penetrar ao conhecimento de Deus. Ter um coração, grave isso, ensinável, é ponderar até as críticas das pessoas sobre mim. Quem aceita crítica numa boa aí, irmão? Dá uma glória a Deus. Aceita mesmo. Alguém pode te criticar? A esposa pode, o marido pode. Eu vou dizer uma coisa para vocês: ter um coração ensinável é ponderar até o que os seus inimigos falam a teu respeito. Porque normalmente aquilo que os inimigos falam a nosso respeito tem uma raiz de verdade. E aí você se submete a ouvir e refletir. Ouvir é o progresso na vida, irmãos. Ouvir é progresso na vida. Grava isso. Isso bate de frente com o nosso ego, é ou não é? Bate de frente com o nosso orgulho. Irmão, tem gente que não pode ouvir uma represáriazinha de nada. Não pode ter uma negativa. E a pessoa vira o cão chupando manga. O negócio entorna, vira do avesso. Ixi, é confusão. Estou mentindo? Ter um coração ensinável é confiar mais em Deus do que em você mesmo. Só que a gente tem uma pronta confiança em nós mesmos e nunca nos vemos como pessoas erradas. Isso se chama orgulho. Lembra de João na ceia? A última ceia de Jesus com os discípulos, Jesus disse o seguinte: um de vocês aí é o traidor, vai me trair. Aquele que molha o pão no mesmo prato que eu. Jesus estava dizendo assim: um de vocês, meus irmãos, vai me trair. Aí ficou uma discussão entre os discípulos. Pedro bateu no peito e falou: jamais, olha o Pedro, ainda que todo mundo aqui, Jesus, te negue, eu não. Você sabe o que ele está falando? Ele está falando assim: eu sou melhor que todo mundo. Porque se ainda que todo mundo te negue, eu não, ele está dizendo: eu sou melhor que todo mundo. Negou Jesus 3 vezes depois. O João olhou nos olhos de Jesus e falou: mestre, seria eu o traidor? Ele se vê na hipótese de ser o traidor. E foi o único que não negou Jesus. O cara que, diante do discurso de Jesus, onde um dos discípulos seria o traidor, o único que olhou nos olhos de Jesus e disse: será se sou eu? Ele pôs ele mesmo em dúvida. Esse foi o único que não negou. Foi o único que seguiu Jesus até a cruz. Foi o único que assistiu Jesus ser crucificado, porque os outros tinham negado, fugido, escondido. Porque quando você tem um coração ensinável, ele mantém você na obediência da palavra de Deus. Irmãos, nós não devemos responder em nossa defesa sobre nada do que as pessoas falam contra nós. Quer ver se você tem um coração ensinável? Ou não? É se você responde em sua defesa. Você tem essa necessidade de convencer que você está certo? Nós devemos pensar, ponderar, e mesmo que a pessoa esteja errada, nós, irmãos, devemos ser como Jesus, uma ovelha muda entregue ao matadouro. Ter um coração ensinável é ser aquela pessoa que não chega nas conversas querendo ensinar todo mundo. Ter um coração ensinável é ser tardio no falar e pronto para ouvir.
Colossenses 2:2, Paulo disse: para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Pai, e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em terceiro, se você clamar por conhecimento. Irmão, estou falando de você orar. A nossa vida de oração deve ser para estar no centro da vontade de Deus. A nossa obsessão deve ser cumprir o propósito da nossa existência. Eu não estou falando de oração, irmão, de mendigo. Eu não estou falando de clamor. Eu não estou falando de petição. Eu estou falando de oração. Você precisa separar o clamor, a petição e a oração. Muitos de nós só clamamos, só pedimos, não oramos. Você dobra o joelho para falar com Deus acerca das suas carências. A oração é diferente. A oração é para me colocar no centro da vontade de Deus. A oração é para ouvir Deus. Não é nem para mim falar, é para mim ouvir. O que eu falo é: Deus, fala comigo, eu estou aqui, meu ouvido está atento, eu quero saber, eu quero entender, eu quero o caminho do Senhor e não o meu. Oração é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. É ter uma obsessão em cumprir o propósito de Deus para a minha existência. É falar com Deus todos os dias acerca dos passos que eu preciso ter para agradá-lo, para honrá-lo, para cumprir o meu propósito. Quarto, se como a prata buscares, se como tesouro escondido. Irmão, está falando de pagar o preço com diligência. Mateus 13:44, Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, onde um homem achou, escondeu, e pelo gozo dele ele vende tudo que tem e compra aquele campo. Irmãos, esse é o tesouro escondido de Deus. Quando você encontra, mais nada tem valor. Você considera todas as outras coisas como perda. E não é perda porque você perdeu, é perda porque você jogou fora. E vir na igreja não vai fazer você encontrar esse tesouro. Você tem que penetrar em Cristo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você já viu o mar, mas não mergulhou. Você já molhou os pés, mas não aprofundou. Ele está dizendo: vem mais para dentro. Um anjo com um cordel de medir na mão, mediu 1000 côvados, diz: vem. Aí você entra. Aí o Ezequiel entra. Aí quando chega num lugar que não tem mais pé, e o anjo mede, só que o Ezequiel não vai. O Ezequiel fala: não dá não, isso aí é profundo. Eu vou cair na correnteza aí, não tem pé. Sabe por que Ezequiel não foi? Porque a revelação não é para Ezequiel. A revelação é para nós. Aquilo fala do derramamento do Espírito Santo, da vida profunda com Deus, que nós podemos ter a partir da relação com Deus pelo Espírito Santo. Você tem que tirar, irmão, ir mais fundo. Está molhando os pés, vem no culto de domingo e canta: a alegria está no coração. Glória a Deus, está molhando o pezinho, molha a canelinha. Aí tem uns irmãos que até entram um pouquinho mais fundo, assim, dá umas línguas estranhas, assim, dá um glória a Deus, né? Falam uns xaramanai. Aí sai daqui, está seco de novo, está vazio. Porque não aprofundou, irmão, não entrou. O anjo falou: vem aqui onde não dá pé. Mas você quer ter o controle, você quer pisar no fundo, você quer ter o controle, parar à direita, parar à esquerda, você quer ter o controle, você quer saber para onde vai. Deus quer que você vá fundo, irmão. Eu navegarei no oceano do Espírito.
Espírito. Vai para dentro. Penetre em Cristo. E você não vai cumprir isso nos favores da religião. É dedicando a sua vida. Irmão, a moeda do céu é o seu tempo. Quem gasta mais tempo buscando conhecimento de Deus vai ter conhecimento maior do que aquele que buscou menos tempo. E o conhecimento de Deus está disponível a todos, mas depende do nível da nossa fome. Porque a ideia é que você comece com fome, mas que você termine sendo pão. Eu vou repetir, a ideia é que você comece com fome. Pelo nível da sua fome você vai comer, mas depois você vai se tornar o pão para quem tem fome, porque Deus vai te tornar. A ideia é que você tenha sede primeiro, mas depois você se torna a fonte para quem tem sede, porque rios de águas vivas fluirão do seu interior. Eu estou falando sobre você gastar a sua vida. Provérbios 25:2, a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a hora dos reis, irmãos, a honra dos reis está em descobri-las. Quer que eu repita? A glória de Deus está nas coisas encobertas, e a honra dos reis está em descobri-las. Tem algum rei aqui, irmão? Não. A Bíblia diz, está lá em Apocalipse, nós fomos feitos reis e sacerdotes por Jesus Cristo. Nós fomos feitos reis e sacerdotes. A glória de Deus está encoberta, e a honra dos reis. Deixa eu ver se tem reis aqui nessa manhã. Reis e sacerdotes, homens e mulheres apaixonados pela glória de Deus. A honra dos reis está em descobri-las. Buscar até achar, como um tesouro escondido no campo. Vende tudo e encontra o tesouro. Filipenses 3:10, Paulo termina dizendo: para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição, a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo que por Cristo fui alcançado. Sabe o que significa? Gastar a minha vida, porque a suprema grandeza do conhecimento de Cristo vale mais do que qualquer coisa. Não é o dinheiro que você precisa, irmão. Tá bom, você vai lá e paga as suas contas, e depois disso seus problemas foram resolvidos? O vazio vai continuar aí, a insegurança vai continuar aí, o medo vai continuar aí, os desejos vão continuar te perturbando. Nada será o suficiente, porque esse é o homem sem Deus. Quando você encontra o conhecimento de Cristo, tudo fica pleno. Acabam-se as carências. Você não tem necessidade de mais nada. Você chega num ambiente de perfeição. Uma paz que excede ao nosso entendimento. Sabe qual é a paz que excede ao entendimento? É a da plenitude. Você pode ter um momento de paz. Você tira umas férias, vai para um resort, dá uma desligada. E olha que se você ligar o celular, você volta para os problemas ali, no meio do paraíso.
dá uma estressadinha, desliga o celular, volta de novo para o paraíso, liga o celular, volta de novo para os problemas, volta para casa, volta para o inferno. É ou não é? Mas quando você encontra a plenitude, você pode estar em qualquer lugar, irmão. Você pode estar na cadeia, na prisão. Você vai cantar hinos de louvores a Deus. Você pode estar no deserto. Porque não tem a ver com circunstâncias mais. Tem a ver com estado de espírito. A paz que excede a todo entendimento é um lugar de grandeza, de conhecimento, de superioridade. É andar de cabeça erguida, irmão, de ombro leve. É saber de onde veio e para onde está indo. Sabe a convicção que Cristo falava? Eu sei de onde vim e sei para onde vou. Com que autoridade ele faz essas coisas? A resposta: eu sei de onde vim e sei para onde vou. Estado de plenitude, de certeza, de convicções. Há uma leveza na alma, uma pureza na consciência, há uma liberdade de espírito. Não tem coisa maior do que isso. Não é pesado, não é sacrificial, não tem nada a ver, irmão, com você abandonar as coisas que você gosta. É você entender e amar algo superior. Então você não abandona o que você gosta de algo muito maior do que o que você gostava antes. Então há uma substituição de valores superior por valores inferiores. Você está entendendo o que eu estou pregando para você aí? Nos tornamos incorruptíveis pela vida e a relação com Deus. Eu quero orar pela sua vida, fica de pé. Oh, aleluia. Recalabachuri andaraias. Feche os teus olhos, querido, dê uma resposta para essa palavra. Jesus falou com você nessa manhã. Entrega teu coração a Ele. Entrega seus medos, suas dúvidas.